Salve, galera! Vamos de apresentação? Vamos começar pelo mais velho, tá? O Henrique, tá? É o meu primogênito. O Henrique hoje tem 7 anos, tá? Ele nasceu de cesárea, prematuro, com 33 semanas. Tá? Mas nasceu grande, nasceu com 2,5 kg, enfim. E aí foi um rolo, porque ele era grande, acharam que ele era de tempo. E aí deixaram ele no quarto comigo, ele cansou. Aí ele precisou de. Aí ele fez uma parada respiratória, ele precisou de suporte de oxigênio, foi um desespero total. Enfim, ficamos quase 20 dias no hospital, mas ficou tudo bem. Custou aprender a mamar, depois que aprendeu, mamou, foi o que mais mamou, mamou até os 3 ou 4 meses, enfim. O Henrique sempre foi um bebê, uma criança, depois, um bebê. Como bebê, ele demorou um pouquinho mais a desenvolver algumas coisas. Por exemplo, ele foi engatinhar com mais de 1 ano, ele foi sentar com mais de 8 meses, mas era um pouco por falta de estímulo também. Eu tinha muito medo. Eu era mãe de primeira viagem, né? A minha mãe estava junto comigo, mas também tinha muito medo porque nunca tinha lidado com uma criança prematura. Então a gente não estimulava tanto. Então muitas coisas o Henrique foi desenvolver depois que foi pra escolinha. Ele foi caminhar mesmo com 1 ano e meio. Falar, ele falou rápido, tá? Mas ele sempre foi uma criança, depois que ele começou a crescer, muito nervosa. Muito ansiosa, muito chorona não, mas tipo de dar crises, com frustrações. Ele chora de tremer, de berrar, de não conseguir respirar. E aí comecei a investigar. Faltou verba, né? Porque psicopedagoga, embora a gente tenha convênio, o convênio não cobre as testagens, né? E aí parei as testagens, segui só com acompanhamento psicológico. E aí ele teve alguns episódios de isolamento social total, de não querer nem nas terapias, nem psicóloga, nada. Ele não queria ir na escola, depois eu descobri que ele estava sofrendo bullying na escola. E aí agora, quando eu testei o Heitor, eu voltei com as testagens do Henrique. Até então, ele tinha pontuado aos 5 anos no TDAH, que não pontuou agora. Tá? E agora ele faz um acompanhamento psicológico também. Nas testagens de agora não pontuou nada. Tá? Mas a psicóloga dele, as testagens foi com uma profissional psicopedagoga. Tá? As testagens oficiais não deram nada. E aí eu fui com uma psicóloga. A psicóloga que já faz o acompanhamento dele decidiu por bem fazer um rastreio com ele novamente. Porque o Henrique tem algumas limitações. Por exemplo, o Henrique tem muita resistência a sons altos e repentinos. Um som ligado muito alto, um grito. Eu, às vezes, tenho o costume de gritar, Heitor, não faz! Ele se assusta bastante. Ele tapa os ouvidos. Sons repentinos. O Henrique, eu levei ele para um carnaval, por exemplo, aqui na minha cidade. Carnaval de rua, bloquinho passando. Ele achou divertidíssimo, amou, brincou pra caramba. E aí, quando a gente saiu do barulho, ele começou a vomitar. E aí eu comentei isso com a psicóloga dele, a psicóloga acha que ele descompensou mesmo com barulho, não é que ele não estivesse gostando, ele estava sim gostando, mas ele descompensou porque ele não consegue, o barulho afeta muito ele. Ele começou a vomitar nada, porque ele não tinha nem comido algo para passar mal ao ponto de ter dor de estômago, ele apenas vomitou, entendeu? Ele tem muita resistência a muita gente, ele é uma criança de poucos amigos. Eu já aconteceu de eu levar ele no shopping, na Páscoa, e ter um monte de criança e ele não entrar no meio das crianças para dançar. Ele dançar mais isolado. Já aconteceu de eu levar ele no aniversário e ele esperar acabar o aniversário para brincar, porque tinha muita criança, porque o som estava muito alto. O Henrique também anda na ponta dos pés. O Henrique, eu já troquei ele de escola no primeiro ano do ensino fundamental. E era uma escola grande, um saguão cheio de crianças, e ele chorava todos os dias, ao ponto da professora pedir, como ele ia de van, ela me mandou uma mensagem e disse que quando ele chegasse ele batesse na sala dos professores, porque ela ia botar ele pra dentro da sala dos professores, porque dava pena de ver ele no saguão chorando. Obviamente, quando eu descobri isso, eu comecei a levar ele pra escola, né? Em seguida eu descobri minha gravidez, enfim. E aí eu comecei a levar ele pra escola por causa disso. E aí o Henrique tem essas peculiaridades, assim, que ainda está sob investigação.
Agora, ainda mais por ter o irmão autista, né? E ele é muito preocupado. Eu costumo dizer que o Henrique nasceu em 1970, porque ele é uma pessoa assim, ele não pode ver ninguém doente. Ele é uma pessoa extremamente. Uma criança extremamente adulta para a idade dele. Em algumas atitudes, assim. E tem outros que ele não sabe lidar. Com frustrações ele chora demais, com barulhos altos, ele tapa os ouvidos, ele se assusta, ele tem alguns medos. Às vezes ele acorda chorando durante a noite, não sabe explicar o porquê. Enfim, esse é o Henrique. Ele é uma criança extremamente especial, extremamente carinhosa, cuidadosa com tudo e com todos. Eu costumo dizer que ele é a calmaria e o Heitor é a tempestade. Porque o Henrique sempre foi uma criança muito, muito calma desde que nasceu. Henrique não faz, Henrique não faz porque vai machucar. Ele nunca fez, ele sempre foi. Se dissesse que não é pra botar na boca, ele não botava na boca, enfim. Não sobe aí porque tu vai cair, ele não subia. Ele sempre foi muito relax, muito de boa, muito tranquilo. E é isso. Esse é o nosso Henrique, nosso bebezão mais velho. Que é a nossa incógnita por enquanto. Tá bom? Agora eu vou apresentar esse mocinho aqui em outro vídeo.